William, obviamente, quando você era criança, você não imaginou ser um terapeuta, Não. até porque não havia o terapeuta. Esse profissional, ele é uma coisa relativamente nova. Você falou em PNL, algumas técnicas relativamente novas. O que você fazia antes de ser um terapeuta? Eu fui professor. Então eu me formei primeiro em letras e fui dar aula para crianças e depois eu fui dar aula em faculdade. Então eu fiz letras, depois me pós-graduei em literaturas, em língua portuguesa, fui para a área da educação. Só que antes de fazer letras, antes dos 18 anos, eu dava aula numa escola de informática. Então eu comecei a fazer curso de informática ali com 15, 16 anos. Comecei a ser, como é que se fala? Estagiário, né? Antes de ser instrutor, comecei a ser estagiário, fazer os cursos de informática. Aquela época que todo mundo tinha que fazer o Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access. Então eu fui ser instrutor desses cursos. E então eu acho que eu comecei a ser professor antes de me formar professor na faculdade. Porque eu fui instrutor antes, né? Aí com 17 anos eu fui fazer faculdade. Minha mãe foi lá assinar para mim, para eu poder me matricular, porque eu ainda não tinha 18. Comecei a fazer letras e comecei a dar aula muito cedo. Então com 18, 19, 20 eu já estava dando aula. 21 já estava formado, já era professor efetivo. Dei aula no estado, dei aula no colégio particular. E depois eu engrenei nos cursos de pós-graduação, porque eu sonhava em ser professor universitário. E como professor universitário é que eu escrevi meu primeiro livro, que é o Pedagogia do Compromisso, que foi um livro para a área da educação. Então eu tinha feito pedagogia, toda essa área, e eu escrevi um livro para os meus alunos. E olha que interessante, Flávio, essa coisa talvez eu não tenha contado para ninguém. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu era professor no colégio e fui dar aula na faculdade para quem estava estudando para ser professor. Então eu fui muito entusiasmado. E aí no primeiro dia de aula eu perguntava assim, por que você veio fazer pedagogia? Aí alguém respondia assim, eu vim porque eu achei que era o curso mais fácil que tinha. Aí perguntava para o outro, por que você veio estudar letras? Eu vim porque aí eu vou ser professor, vou ter o salário garantido, e aí tá tudo bem para mim, e aí eu tenho a vida garantida aqui. Eu não escutava alguém falar assim, eu vim ser professor porque eu sou apaixonado por ensinar, porque eu quero ajudar as pessoas a serem melhores. Eu não ouvia isso. Eu ouvia de uma parcela muito pequena esse desejo, e aquilo me incomodava muito. E toda sala que eu ia, eu perguntava. E aí eu escrevi um livro dessa inspiração, chamado Pedagogia do Compromisso, que é o compromisso que a gente tem com a área da educação. E comecei a dar palestras aí em faculdades, em prefeituras e tal. Foi meu primeiro livro. Isso foi em 2005, 2006, mais ou menos. Eu acho que foi por aí. Depois, na sequência, eu escrevi Mais Respeito, que era um livro sobre a questão da violência nas escolas. Teve o prefácio do Gabriel Chalita, que era secretário da Educação na época. Foi um livro muito, muito, muito bem aproveitado. Inclusive, ele saiu em espanhol. Toda a América Latina também. Então, esses dois foram os dois únicos livros que eu lancei sobre a área da educação. Depois desse período como palestrante, eu comecei já a fazer a minha transição para ser terapeuta. Porque eu sempre fui apaixonado pelas essas questões que envolvem comportamento. Eu mesmo dando aula, eu ficava vendo, mas por que que um age assim e o outro faz assado, né? Por que um tira nota baixa e fica revoltado? Por que o outro tira nota baixa e pensa, peraí, eu não estudei direito, o outro já fala assim, a culpa é sua que você não sabe ensinar. Então, por que certas pessoas reagem de formas diferentes perto de cada emoção, né? Diante de cada emoção? E eu já ficava prestando atenção nisso. E comecei a estudar essas coisas todas. E eu fui um cara muito de prestar atenção nos sinais. Sinais de Deus, do universo, da vida. Chama como você quiser, mas o universo está cheio de sinais o tempo inteiro. E um dia eu dando uma palestra, chegavam as pessoas para mim, eu tinha os 2 livros sobre educação. Aí as pessoas falavam assim para mim, você só tem esses livros sobre educação, não tem um livro para a gente? Esse pra gente entender que era fora da área da educação. Porque eu não quero ler sobre educação, eu queria ler um pouco mais sobre o que você fala, sobre comportamento e tal. E aí eu escrevi um livro para essas pessoas que não eram da área da educação, que é o Vencer, que foi o que você me levou para a rádio com ele, que é o Vencer. Né? Eu lembro que o nosso quadro chamava-se Vencer Você, ou Vencer Melhor, era uma coisa assim. Vencer Melhor. Vencer Melhor.
E aí a gente fazia reflexões sobre a vida ali. E aí não parei mais de trabalhar assim. E um outro recado que chegava muito para mim, eu estava dando uma aula na faculdade, ou estava terminando uma palestra, chegava alguém e falava assim para mim, onde é seu consultório? Que eu queria passar com você. E eu não tinha consultório. Estava dando treinamento, estava dando palestra, workshop, não tinha um consultório. Mas, Flávio, vinha muita gente falar isso. Onde é seu consultório? Um dia eu estou lá na Rádio Boa Nova, fazendo programa na Rádio Boa Nova. Um amigo meu médico, que tinha um quadro no programa, saindo, eu encontrei ele no corredor, ele falou assim, William, onde é teu consultório? Aí eu falei assim para ele, não tenho consultório, mas estou procurando um lugar para montar um. Ele falou, eu tenho lá na clínica um consultório vazio, você não quer atender lá? Então eu sinto que quando algo é do espírito, algo é da tua vontade, o que é isso do espírito? É da tua vontade, não tem nada a ver com religião, é do teu desejo interno. Porque eu acredito assim, se você quer ter um carro, que aquele carro é para mostrar para os outros, não é do espírito, não é do seu desejo, não é da tua vontade. Se você quer ter um namorado que é para mostrar para os outros que você está namorando, não é do espírito, não é da sua vontade, não é do seu desejo. E aí as coisas não deslancham na vida. Quando é do espírito, quando é da tua vontade, vem, flui, dá certo, as oportunidades aparecem, as pessoas se encaixam, você conhece um que vai te levando para o outro. Então tudo vem até você. Então, tudo que é seu encontrará um jeito de chegar até você, né? Desde que você queira, né? Desde que você queira e também esteja preparado para isso. Porque se eu estiver numa empresa infeliz, xingando, reclamando a empresa e dizendo assim, quando eu tiver no emprego melhor, aí vocês vão ver como eu vou me dedicar. Se eu estiver dando aula numa escola e achar aquela escola ruim e falar assim, quando eu estiver num colégio bam, aí vocês vão ver como eu vou arrebentar nas minhas aulas, eu vou me dedicar. É o contrário. É quando eu for. Quando a minha essência estiver conectada com o melhor, é que o melhor chega para mim. Então é antes a questão do ser. Não é a questão do buscar o que está longe ou que está fora, ou que quando chegar eu melhoro. É o contrário. É quando eu estiver pronto, quando eu for de verdade, quando for desejo do meu espírito, quando estiver conectado comigo, com a minha essência, a oportunidade chega.